Há exatos 18 anos, Lago da Pedra perdeu um dos políticos mais influentes do estado do Maranhão. O Valdir Jorge de Melo Filho nasceu em 2 de setembro de 1965 e faleceu em 25 de março de 1996. Ele era conhecido por todos como Galeguinho dos Olhos Azuis. Surgiu isso aí devido a uma música, tipo um forró, que era nesse ritmo e tal, do Galego de Olho Azul. Aí colocaram justamente para dar o embalo da campanha dele, né? Que o pessoal chamava o hino da campanha, né? Que era o Galeguinho dos Olhos Azul. Um galeguinho dos olhos azul, um galeguinho dos olhos azul. Um galeguinho dos olhos azul, um galeguinho dos olhos azul. Deus deu uma missão para ele e ele soube cumprir e honrar. Ele representou muito bem a nossa cidade e o nosso estado. Então ele tornou-se reconhecido no Brasil todo a partir do momento que ele se tornou prefeito de Lago da Pedra. E aí ele já caminhou com os próprios pés e se tornou reconhecido no Brasil todo. Valdir Filho deixou sua marca registrada de prefeito presente e atencioso. Um dos melhores prefeitos que houve em Lago da Pedra. Por quê? Ele prestava atenção ao povo, olhava para o pessoal, tanto da cidade como do interior, e fez muita coisa. Tenho grande recordação do prefeito Valdir Filho. A gente convivia com o Valdir 24 horas, porque ele foi um grande político aqui em Lago da Pedra, também do Maranhão, e sempre a gente acompanhava ele em todos os caminhos dele, da política, e também como amigo, como companheiro aqui de todos nós Lago Pedrenses. Ele foi uma pessoa mesmo excelente. Era o segundo prefeito mais novo do Brasil. Apesar da pouca idade, realizava um trabalho que agradava a todos. Ingressou na vida pública muito jovem, parece que ele se elegeu a prefeito com 23 anos, e depois deixou o mandato, se elegeu a deputado estadual. Então uma carreira política muito bonita, muito promissora, e a previsão que o Valdir Filho crescesse politicamente, talvez muito em breve chegasse até a ser governador do estado, a previsão era isso. Porque daí passaria para ser deputado federal, né? Ia continuar a carreira, era uma coisa importante, né? A gente foi adversário um tempão, né? E depois eu passei a ser eleitor dele, quando ele saiu candidato. E daí para cá continuou, acompanhado do grupo, né? O político Valdir Filho, você acha que ele é referência na política? Com certeza, sem nenhuma dúvida, é referência, certo? Era um político muito atuante e que ele tinha uma facilidade de fazer amizade com todo tipo de pessoas, né? Da classe média, baixa, tudo, ele fazia amizade com todas as pessoas, uma pessoa muito querida, né? Ele se destacou por fazer parte de inúmeras obras de desenvolvimento da cidade de Lago da Pedra, como a Avenida Maura Jorge e o Estádio Municipal Valdizão. Na minha lembrança, uma delas que eu achei que marcou foi a construção do prédio da Prefeitura Municipal. E também a Avenida Maura Jorge foi uma outra obra que a gente fica bem na lembrança. Teve também a conclusão final, a colocação de terra preta, a grama, alambrados e a arquibancada, drenagem do estádio Valdizão, foram feitas por ele. O terminal rodoviário também foi uma obra concluída por ele, entre outras. Na época, você sabe que a telefonia aqui era muito difícil, e ele, com muito esforço, ele conseguiu aqueles postos telefônicos que eram ansiados por muita gente. Ele fez em Lagoa Grande, Três Lagos, Sindor. Eu até fui construir um para ele no Lucindo, município de Poção de Pedra, assim, um serviço meio corrido. Ele pediu para que se eu tinha como fazer aquilo em 20 dias, e eu prometi e fiz realmente, trabalhando dia e noite esforçadamente. Foi uma maior alegria para ele, o povo carregava ele nos braços, sabe, por ele ter feito aquilo. O prefeito de lá só prometia e não fazia, né? Então ele fez quando deputado, isso Mas são obras que a gente tem na lembrança, na memória, que ficou marcado. Entre outras, muitas, que o Valdir foi um excelente administrador. A prova maior é o estádio, o Valdizão, que ele foi um dos que realmente deu a alavancada maior, que foi feito o gramado, o alambrado, foi feito também os vestiários, tudo na época dele, né? Inclusive uma parte das arquibancadas. E aquela grama foi colocada, foi trago de Codó para Lago da Pedra,
e foram só terra, barro preto, lá foram colocadas 900 carradas de barro para que o estádio hoje tivesse daquele jeito, aquele gramado. Além das obras que foram iniciadas por Valdir Filho, que é uma realidade, ele foi também quem implantou o primeiro sistema de comunicação aqui em Lago da Pedra. Olha, o Valdir Filho foi um cara que não é que ele inovou, ele foi um dos pioneiros, né? Ele teve a felicidade de ser o primeiro filho do Lago da Pedra que montou um canal de televisão local e uma rádio, né? Que está aí no ar, os dois, atinge toda a região. E o Valdir Filho foi um cara que gostava muito da comunicação. Tanto ele com o povo, ele era bastante comunicativo. A exemplo disso são as pessoas que não comungavam do mesmo ideal político do grupo, né? Que a família dele sempre teve presente aqui, mas ele era amigo, ele ia nas casas das pessoas, tudo, entendeu? Agora, quanto à comunicação, ele gostava de brincar na casa dele. Ele tinha câmera Super 8, ele filmava, revelava os filmes, mostrava. Foi quem primeiro comprou a câmera VHS para a gente usar aqui em Lago da Pedra. A posse dele foi filmada pelos colegas de faculdade, que é o Domingos, grande Domingos, hoje jornalista da TV Mirante, né? Da Rádio Mirante, que na época era da Ribamar, era repórter da TV Ribamar. E o Coimbra Junho, que hoje é um deputado federal do Tocantins, foi prefeito lá, tudo, a esposa da Laudecia Arruda, né? Nosso amigo Coimbra Junho. Então eles, jornalistas, vieram gravar a posse do Valdir Filho. Daí então ele pegou gosto pela coisa, comprou uma câmera pra gente e começamos a fazer matérias de Lago da Pedra. A gente se trancava no estúdio da rádio, a rádio funcionava ali em frente ao Banco do Brasil, aquele setor ali da Secretaria de Saúde, e a gente se trancava dentro do estúdio, ele pegava as páginas de jornal e começava a ler, como se fosse um jornalista, as coisas, ele gostava muito disso. E também ele gostava de ver o povo na televisão, botar o povo para se ver na TV. Era uma coisa que sempre que a gente ia estar junto, ele dizia assim: Josélio, filma aqui meu amigo, é esse aqui meu amigo. A gente tem muitos desses arquivos da gente que foram gravados nisso. Depois ele fazia uma recapitulação. Era eu mesmo, era eu que fazia. Eu juntava duas câmeras, né? Ele tinha comprado uma e eu tinha outra. Mas a grande maioria dessas filmagens que eu tenho aqui no Lago da Pedra foram feitas com a câmera do Edmilson Filho, que depois viemos a instalar a TV Mearim aqui. O Edmilson Filho comprou uma câmera muito boa para a época. E era eu que ficava com essa câmera. Ele tinha casa de arma e viajava muito e sempre era eu. E eu filmava com o Valdir Filho, ele dizia assim: José, pega lá a câmera da Edmilson. E hoje, aí a gente vê depois de tanto tempo, né? Dona Jesuíta guarda com muito amor e carinho essa lembrança que recebeu do Valdir Filho. Isso já tem mais de 22 anos. É um copo que tem um nome escrito, Valdir Filho. É uma lembrança muito boa dele. Era meu amigo. Aí me deu com muito carinho e eu recebi e guardo até hoje. Como foi que ele lhe entregou esse copo? Bom, ele estava um dia, tinha um barzinho na Corrotéia, ele gostava de tomar uma cervejinha, né? Levar os meninos a tomar refrigerante. Aí cada um estava com um copinho, ele, os meninos. Aí meu esposo pediu o copo, ele disse: negão, não te dou isso aqui não, porque isso aqui é da minha esposa, dos meus filhos, eu vou mandar fazer um pra ti. Aí 2 dias depois ele chegou com esse copinho e me entregou. Não vou dar pra ti não, negão, vou dar pra tua esposa. Aí me deu. Uma boa pessoa, né? Uma boa imagem dele. Ele foi uma excelente pessoa, né? Pelo que a gente observa, o seu esposo era também bem amigo dele. Era sim, era bastante. Aí uma boa lembrança que eu tenho dele, né? Porque foi, como pessoa e como político, foi muito bom, né? Agora me diz uma coisa, chegar alguém querendo negociar esse copo com a senhora, sabe negociar? Não. Não tem negócio pra ele? Não, tem não. Um amigo que todos poderiam contar quando precisassem. Uma pessoa que deixou sua marca registrada no coração de todos os lagopedrenses. E por que não dizer, no coração dos maranhenses. Era aquela pessoa que interagia com todo mundo, né? E que sempre procurava ouvir os eleitores, então os amigos dele e tal, para que ele pudesse agir e começar a fazer os trabalhos dele. Sempre nessa parte ele era muito humilde nesse sentido. Sempre eu conversava com o Valdir, a visão dele era de um político experiente, impressionante. Ele era novo, mas já tinha assim uma experiência, não sabe, futura. Ele achava que o Brasil tinha como melhorar, que realmente o Brasil precisa de homens como era o Valdir.
com propósito, com ideias, com coragem, porque também a coragem precisa. O cara não é ser um bom político só, ele tem que ter coragem para enfrentar as coisas, sabe? Tentar fazer as coisas acontecer. Por isso que eu admiro muito a Maura, a irmã dele, porque ela também procura fazer as coisas acontecer. O Valdir Filho, ele não tolerava sacanagem, não. Ele era um cara que gostava muito de brincar, tudo, mas tinha uns tipos de brincadeira que ele não aceitava. Mas ele sempre foi um cara assim, respeitador em público, sempre foi um cara boa praça, que todo mundo fazia questão de recebê-lo nas suas casas. Eu é que agradeço e é sempre um prazer em falar dele, porque foi, além de tudo, como um político, foi também um amigão. Eu, na verdade, na época em que ele faleceu, eu trabalhava com ele lá em São Luís. Eu compartilhei muitas vezes, final de semana, meio de semana, os deputados iam para a casa dele lá e brincavam e tal, e eu estava junto, ele sempre me considerava muito, né? E eu via também aquela vontade dele em ajudar as pessoas. Toda semana chegava carrada de gente lá na casa dele, uns para consulta médica, outros para exame, outros para tirar documento, outros para passaporte, sabe? Era aquela movimentação e ele pelo meio, sabe? Aquele prazer em ajudar as pessoas mais humildes. Eu fico agradecido por isso, porque é sempre bom a gente lembrar do amigo, né? Eu agradeço, viu? E dizer para você o seguinte, sempre, Miguel, que você precisar do seu amigo aqui como jornalista, nossa casa vai estar sempre aberta para você, viu? E parabéns aí pela homenagem que vocês estão fazendo para o Valdir Filho, que é justo, viu? Foi um grande homem. Um galeguinho do zóio azul, um galeguinho do zóio azul. Um galeguinho do zóio azul, um galeguinho do zóio azul. Um galeguinho do zóio azul, um galeguinho do zóio azul. Um galeguinho do zóio azul, um galeguinho do zóio azul. Um galeguinho do zóio azul, um galeguinho do zóio azul. Um galeguinho do zóio azul, um galeguinho do zóio azul. Um galeguinho do zóio azul, um galeguinho do zóio azul.